Alagoas não possui apenas lindas praias e um povo hospitaleiro. Seu diversificado e dinâmico setor agropecuário é relevante para Alagoas e o Nordeste. Proporcionalmente, nenhum estado dedica tanta área agrícola à cana-de-açúcar como Alagoas. Na produção de açúcar e etanol, o setor avança com inovações, apesar da crise da última década. A crise canavieira liberou cerca de 100 mil hectares para outros cultivos. Nos grãos, cresceu a soja destinada à produção de ração para granjas de frangos em Alagoas, como na região de Viçosa. E atende também a demanda de Pernambuco, na região de Vitória de Santo Antão. Clima e solos têm se revelado adequados à produção de sementes de soja. Colhida entre agosto e setembro, essa semente está pronta para plantio na grande safra de verão. Pequenos agricultores são a maioria na agropecuária alagoana. O milho avança em área e produtividade. Além do alto consumo, a produção atende à demanda das indústrias de ração de agroalimentares. A mandioca ampliou sua área até com sistemas irrigados, como em Teotônio Vilela. Além do consumo local, a produção serve a diversos aproveitamentos pela indústria. Fécula, farinha, tapioca e carece de avanços na produção de manivas de qualidade e no uso de variedades selecionadas. A fruticultura fornece ao mercado bananas, laranjas e água de coco. Maracujá, graviola e goiaba são expressivas na produção de sucos. A cooperativa Pindorama é um exemplo de verticalização da produção. Na pecuária de corte, houve avanços em genética e manejo de animais e pastagens. No semiárido, chama a atenção a bacia leiteira de Batalha de 11 municípios. Para falar sobre dinâmica e sustentabilidade da agropecuária em Alagoas, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com Antônio Santiago, agrônomo, mestre e doutor, ex-secretário estadual de Agricultura de Alagoas, pesquisador da Embrapa há 42 anos e especialista em manejo das culturas de mandioca, soja e cana-de-açúcar em Alagoas. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E neste programa de hoje nós vamos falar de um estado pouco conhecido na parte da agropecuária, que é o estado de Alagoas. É um estado muito diversificado, que tem avançado bastante em inovação, em produtividade e em sustentabilidade. E para falar sobre a agricultura, a agropecuária do estado de Alagoas, nós temos a honra e também a alegria de receber aqui o Santiago, que sabe tudo sobre a agricultura desse estado. Ele vai contar muita coisa interessante para todos nós. Santiago, bem-vindo ao Brasil Verde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. É muito gratificante falar dessa terra que nós temos buscado, de fato, a diversificação, porque Alagoas já nasceu, já foi emancipada do nosso vizinho Pernambuco, com uma agricultura pujante em termos de cana-de-açúcar. Muito bom. Mas, Santiago, antes da gente entrar um pouco já nessa agricultura de Alagoas, que já deu um aperitivo aqui para nós sobre a cana, conta um pouco para quem está nos assistindo, né? Eles conhecerem aí o Santiago. Você nasceu em Alagoas, embaixo de uma moenda de cana-de-açúcar. Como é que é a sua história profissional, sua história com a agricultura e a sua história com Alagoas? Ok. Eu não nasci em Alagoas. Eu tenho um amigo que costuma dizer que eu nasci quando vim para cá no início da década de 80. Mas, na verdade, eu sou meio cigano. Eu sou nortista, eu sou do Pará, filho de um militar. Meu pai servia em Belém do Pará, minha mãe paraense. E aí eu sou filho do primeiro de 4 filhos e depois começamos a migrar. Ele serviu em São Paulo, que eu não me lembro, depois nós fomos para Grande Belo Horizonte, mais precisamente para Lagoa Santa, e aí começam algumas coisas. Era uma região muito famosa no cultivo de abacaxi. Meu pai, apesar de ser militar, tem a origem dele é de campo,
né? É da região do Goiás. Então, depois foi transferido para Brasília, onde eu fiz agronomia na Universidade de Brasília, e terminando o curso, eu fui contratado pela Embrapa e fui locado numa antiga unidade de execução de pesquisa de âmbito estadual em Penedo, não Penedo no Rio, mas o Penedo aqui no Alagoas, que fica muito próximo da Foz do Nosso São Francisco, do Rio São Francisco, e que é chamada de nossa Ouro Preto do Nordeste. E é uma região conhecida como uma região de cultivo de arroz. Mas já vim para trabalhar com mandioca. Depois de uns 3 anos, eu fui fazer meu mestrado, fui fazer em Lavras, na antiga Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje UFLA. Fui orientado do professor Hélio Correia, que era um dos mandioqueiros referência no Brasil naquela época. Retornei para Alagoas, continuei meus trabalhos de pesquisa, ocupando alguns cargos de gestão, mas sempre trabalhando com a cultura da mandioca. Na década de 90, eu fiz meu doutorado na Unesp Botucatu, com grandes culturas. Aí eu já trabalhei com milho, eu costumo brincar com milho diferenciado, que foi milho pipoca, né? Então, eu fui orientado do professor Zé Ricardo e com muita aproximação com o pessoal de melhoramento lá de Piracicaba, professor Paterniani, que trabalhava também com melhoramento de milho pipoca. E mais recentemente, já se fazem quase uma dezena de anos, eu estive na Politécnica de Madrid fazendo um pós-doc, mas no estudo de quantificação de gasto de água na agricultura, mais especificamente da pegada hídrica, que é uma ferramenta super importante. Voltando, continuei meus trabalhos com mandioca, algumas coisas com cana-de-açúcar, quando houve uma definição da Embrapa para trabalharmos com cana-de-açúcar, e mais recentemente também, por força da importância aqui que nós vamos conversar no decorrer do programa, trabalhando com soja também. Então, vocês podem ver que eu sou meio um cigano. Eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho as boas universidades aqui do nosso país, o bioma cerrado, a Mata Atlântica, e aqui alguma coisa também do nosso estado de Alagoas, que é um estado pequeno, mas muito diversificado e muito cheio de contrastes também. E você já foi secretário de Agricultura, não é, de Alagoas? Você já teve essa responsabilidade sobre o conjunto da agricultura do estado. Você conhece mesmo bastante esse estado. Para quem está nos assistindo aqui, se você tivesse que apresentar rapidamente um panorama dessa agricultura de Alagoas, da sua evolução, você começaria por onde? O que você começaria nos apresentando para as pessoas terem essa ideia, não é, da agricultura tão diversificada desse estado? Eu acho que nós começaríamos pela nossa história mesmo do estado, com cana-de-açúcar, né? Que já nasceu o estado, como eu falei na minha primeira fala, já nasceu tendo já vários engenhos aqui na província aqui de Alagoas, quando ainda estávamos politicamente, administrativamente, de Pernambuco. Essa cultura ou essa cadeia produtiva, ela marcou muito a história e a formação econômica do nosso estado, né? Uma história que se chama de Marechais, né? Uma terra dos marechais, terra das Alagoas, mas também terra dos engenhos. Então, toda a história, meu amigo Varisto, não só agrícola, agropecuária, mas tem a ver com a cana-de-açúcar, que até hoje, apesar de ter uma redução muito
grande em termos de área, nós já tivemos quase 700 mil hectares de cana-de-açúcar. Aqui já tivemos, até na década de 90, mais de 39, para ser específico, usinas de cana, nessa época quase todas com destilarias anexas, destilarias autônomas, e isso aí ajudou também a formar, que depois eu gostaria de falar um pouquinho do nosso semiárido, inclusive a bacia leiteira, porque historicamente houve uma migração ali, o pessoal para criar gado e constituir isso também uma bacia importantíssima nos dias de hoje, que se forma desde 1920 e vem até o dia de hoje, desenvolvendo um papel importante na nossa economia. Hoje, Evaristo, nós temos 15 unidades de processamento de cana-de-açúcar, né? E tivemos uma redução gradativa até 2010. Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 400 mil hectares, foi reduzindo até no início de 2015, 2016, por uma série de motivos que não são tão relevantes a gente comentar agora, houve uma redução para quase 300 mil hectares. Então, houve um volume significativo de terras ociosas, tá? Por fechamento de usinas, por devolução. As usinas têm muitas áreas próprias, mas também tinha muitas áreas arrendadas. Então, houve uma tendência natural dessas unidades, dos empresários, começarem a usar maior tecnologia nas áreas mais propícias e áreas ditas como os marginais começarem, então, a devolver e não renovar os contratos de aluguel, de arrendamento dessas áreas. E isso impactou também e promoveu alguns desdobramentos positivos. Já há tempo, Evaristo, tem alguns estudiosos e próprios empresários que falavam: cana em encosta não significa, não é prejuízo. Tanto que mesmo nós temos tecnologias de ponta no setor canavieiro, sucro energético, nós podemos citar que os primeiros estudos de pagamento de cana por qualidade foi desenvolvido aqui. Na década de 70, uma ECA, que era a Estação de Cana-de-Açúcar, mantida por um grupo de usineiros, mas buscando tecnologia, buscando resolver os problemas já daquela época com tecnologia. Tanto que nós disputávamos muito, nós já fomos segundo ou terceiro maiores produtores de cana-de-açúcar, um estado pequeno, com 27 mil e poucos quilômetros quadrados. São Paulo, primeiro lugar, segundo era Paraná ou Alagoas. Né? Com o tempo, nós fomos perdendo competitividade, principalmente em termos de área, que nossas áreas não são tão planas. Tem um outro marco bastante importante no setor sucroenergético, que todo o trabalho de melhoramento de uma rede interuniversitária, IDESA, era feito na Serra do Ouro aqui. Então, também todas essas cultivares BRS, que é essa rede das universidades, os trabalhos foram iniciais de florescimento são e eram feitos com mais volume nessas regiões. Então, nós estamos numa região aqui muito importante em termos de cana-de-açúcar. Depois nós tivemos desdobramento. E tem uma estrutura portuária, tudo, né? Tanto para etanol como para açúcar. Quer dizer, o Estado é muito bem organizado nisso. Mas acho que deu para ter uma ideia da importância desse setor. Mas vamos falar um pouco, porque o tempo vai voando, né? Falar um pouco dessa oportunidade que surgiu com esses cerca de 100 mil hectares, né? E outras áreas, não é? Para a expansão, você estava falando de grãos, da mandioca. Conta um pouco essa mudança aí em Alagoas.
E esses momentos de crise nos trazem novas perspectivas, né? Antes de falar especificamente dos grãos, mas prometendo voltar rápido, eu queria só fazer um parênteses. Nós tínhamos uma região aqui também importantíssima, que era a nossa região fumangeira. Uma série de problemas, isso aí teve a necessidade de fazer uma diversificação, e na grande região de Arapiraca... Fumageira, você está dizendo que produzia tabaco, né? Plantava fumo, né? Isso, produzia fumo, folha de fumo, tabaco. Isso. Principalmente para cá, ou fumo de rolo, que se chamava na época, os mais antigos sabem a fama do fumo aqui, e também como fumo para capa de charuto, que era um produto mais nobre, e que mandávamos para uma fábrica que nós tínhamos aqui no Brasil, mais especificamente na região da Bahia de Cruz das Almas. E hoje ali é um polo de folhosas ou de hortifrutigranjeiro, principalmente algumas folhosas, alface, couve, cebolinha, algumas condimentares. Mas voltando então para a questão dessa redução mais recente, que começa em 2010 e se agrava até 2014, como você bem frisou, nós tínhamos uma área aí ou mal explorada agronomicamente, ou sem utilidade nenhuma, sem utilização, devido ao fechamento de várias usinas, no mínimo 6 usinas nessa época. Para fazer o quê? Aí começa sempre a questão, o que nós vamos fazer? Então foi constituída uma comissão, e essa comissão, vendo a importância dos grãos aqui no estado, principalmente milho, né, e farelo de soja. Por que essa importância? Porque é a bacia leiteira nossa, que é na região do semiárido, que ela se baseia muito na época seca, especificamente, que dura o quê? No mínimo 6 meses, no máximo 8 meses, aí, o consumo de volumoso, de suplementação, que é a base de milho. Então, o grão é importantíssimo, tendo como... E o farelo de soja, para fazer aí os sal proteinados, fazer a ração do modo geral. Do tripé de alimentação da ração aqui, que é o milho, através dos grãos ou forragem, o farelo de soja e a palma forrageira. A palma é a única que nós temos, o produtor tem na época da seca. O resto todo é importado. Nós importamos de outras regiões do país, ou até mesmo em determinada época, ou safra, do mercado internacional. E, além do mais, nós tínhamos... Isso aí nós importamos só para a bacia leiteira na faixa de 100 mil toneladas por ano. E de farelo de soja na faixa de 2 toneladas para atender só a bacia leiteira. Eu podia te dar um exemplo também. Nós temos uma grande usina, uma grande fábrica, que é o Grupo Coringa, que só ela consome 180 mil toneladas por ano para fazer flocão, os produtos, canjiquinhos, produtos derivados de milho. Então, essa comissão de grão achou por bem a gente incentivar a cultura de grãos, prioritariamente, milho e soja. Então, começamos, e nós estamos muito felizes, Evaristo, porque nós estamos vendo já os resultados na prática. Nós estamos saindo de produtividades que era ínfima, que não chegava a 600 quilos por hectare, enquanto nosso estado vizinho aqui, co-irmão, Sergipe, tinha uma produtividade média de milho de 4, 5 mil quilos por hectare, nós estávamos patinando em 600. Hoje nós já conseguimos ultrapassar, nós já estamos com quase 2 mil quilos por hectare. Por quê? Porque vem a tecnologia, vem o incentivo também, tendo o mercado garantido. E isso aí... a soja, nós começamos todo um trabalho de introdução de materiais, nós começamos do zero.
E nós tínhamos, Evaristo, nós contamos com 2 aspectos fundamentais nisso aí para ajudar. Eu poderia colocar 3. Gente que acreditou nesses projetos. Industriais daqui, ou não industriais, o empresário rural. Uma outra, nós tivemos um documento da Embrapa, onde houve um estudo de uma comissão, eu não participei da comissão lá de Tabuleiros Costeiros, onde eles mapearam uma grande região com mais de 400 municípios nos 3 estados, de Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia, Noroeste da Bahia, chamado CEALBA. Só para... Nós já abordamos bastante coisa, falamos da cana, da bacia leiteira, você trouxe aí a questão da transformação da região que produzia fumo, hoje para hortifruti e granjeiro, trouxe como essa demanda de ração para o leite, né? Mobilizou também, alavancou essa produção de soja, com inovação, e nós já passamos aí quase 20, estamos terminando quase já o nosso tempo. Então nós temos aí uns 3, 4 minutos para encerrar. Talvez uma palavra sua muito rápida sobre a produção de frutas aí no estado, no coco, né? Para completar esse mosaico aí que você nos deu, talvez se desculpe o tempo. Deixa eu falar um pouquinho da mandioca. Tá? Deixa eu tentar falar um pouquinho da mandioca. Fale, só temos aí 2, 3 minutos. Pronto, eu falo da mandioca. Tá. Posso falar normal agora? Claro. Tá. E nessa área também aí que sobrou, que foi colocada ociosa e que teria que ter um potencial para ser explorada, vem também a cultura da mandioca, através ou da mandioca de mesa, que aqui regionalmente chamamos de macaxeira, onde nós tivemos produtores com 200 hectares irrigados, que a gente não teria, ou uma mandioca para a indústria, tanto que nós tivemos um salto muito importante. Nós saímos também de 20 mil hectares para 41 mil hectares. E hoje nós temos também uma recém-inauguração de uma fábrica aqui de processamento de mandioca, que é uma das maiores do país, e tudo isso refletindo para o aumento da área e de produtividade de mandioca. Também gostaria de falar ligeiramente, Evaristo, se o tempo permitir, a questão da fruticultura. Há um incentivo também no cultivo, na exploração de culturas, mas na área de fruticultura. Então, nós temos o crescimento de abacaxi, acerola, maracujá, e nós temos uma indústria, ou algumas indústrias, que contribuem para o consumo dessa produção, né? E eu gostaria de citar o caso de Pindorama, que Pindorama ela é uma cooperativa de pequenos produtores, tem mais de 1.000 colonos, que nós chamamos, que produzem desde açúcar para o mercado interno, mas sucos, no mínimo aí uns 10 tipos de açúcar, tendo maracujá, acerola, daqui mesmo da nossa região, como também de outras que importamos de outros estados do Nordeste ou do país, né? E alguns nichos também. Eu não poderia deixar falar, por exemplo, nós temos hoje um plantio também já importante de pimenta do reino, que está agregando valor e atendendo também o mercado internacional. Muito bom. Bom, já que é para falar de nicho, para encerrar, e tem uma própolis diferente aí, não tem? Outra coisa que Deus abençoou aqui em nossas Alagoas, nós temos a própolis vermelha. O que vem a ser essa própolis vermelha? Toda abelha produz própolis, né? As abelhas africanizadas. Mas essa daí, devido a uma vegetação que nós temos na região do Mangue, que vai do município de Piaçabuçu, que é perto da Foz do São Francisco, até Maragogi, nós temos uma espécie altamente adaptada à inundação e à alta salinidade, que ela vive no mangue, que ela tem ela ser ferida de qualquer coisa, ela tem uma seiva vermelha. Então, foi feito todo um trabalho em cima dessa prótese, da própolis, oriunda dessa matéria-prima,
e constatou que ela tem uma qualidade de flavonoides, de antioxidantes, da melhor qualidade. E isso está sendo muito estudada, explorada, e as informações que nós temos que vários países, principalmente o Japão, que é um grande importador da própolis verde, que Minas Gerais é um dos grandes fornecedores ou produtores, mas essa própolis vermelha é uma coisa importantíssima e nessa pandemia isso tornou-se uma febre. Olha, acho que esse panorama que você deu, a primeira conclusão que eu tiro é que precisa voltar aqui no programa, nós gravarmos talvez programas um pouco mais específicos, né? Para tratar de alguns desses casos. Olha, mas foi um sobrevoo bem amplo, hein? Porque você conseguiu falar da cana, da bacia leiteira, da hortifruti, falamos até da própolis, não é? Eu queria te passar realmente para o agradecimento final, porque o nosso tempo está vencido mesmo. Eu que gostaria de agradecer o convite e me coloco à disposição, e gostaria só de uma mensagem para o nosso empresário rural. E quando eu chamo de empresário rural, não quero pequeno, médio ou grande, não faço distinção. Tem que usar a tecnologia, tem que ter um planejamento para começar qualquer atividade, né? Então, em nome aqui, eu me atrevo, por ter passado um período na Secretaria da Agricultura, mas em nome do Estado de Alagoas, em nome da Embrapa, de todos os empresários que são nossos parceiros, eu me coloco à disposição para qualquer outras informações, alguns esclarecimentos, e, por fim, meu muito obrigado. Nós é que agradecemos muito a sua disponibilidade, essa oportunidade, foi excelente ter essa visão aí de toda essa diversidade, dessa evolução da agricultura de Alagoas. E eu convido todos a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!